Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013-2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Graduação com o pró-reitor, o professor Laurêncio Covara. Professor Laurêncio, muito obrigada por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Eu agradeço a oportunidade, Maíra, porque sempre é muito bom estar aqui na TV Unesp falando, com vocês e com a nossa comunidade, que por vezes está tão distante. Professor, dentro desse quadriênio nós tivemos um avanço muito grande na graduação, também no que se refletiu a oferta de novos cursos de graduação. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa exatamente falando sobre a importância desse investimento em graduação, em novos cursos, primando pela qualidade, a contratação docente. Isso não é pouca coisa, Nesse período fizemos a implantação de 11 novos cursos de engenharia, acabamos de fazer a instalação do último, que é o curso de Engenharia Aeronáutica em São João da Boa Vista, que traz a Unesp para um patamar que a gente pode dizer que ela se qualifica como uma universidade tecnológica. É claro que há diversas questões envolvidas aí na implantação desses cursos, principalmente nas discussões que há nos colegiados centrais a respeito dos custos associados, E esse programa de expansão, ou essa fase da expansão da Unesp, digamos assim, é uma fase que é feita com um aporte de recursos que, na sua origem, assegura a implantação desses cursos e a sua manutenção por tempo indeterminado, É claro que a implantação desses cursos traz várias questões, que são a própria criação dos cursos, a definição das suas atuações e a questão da contratação docente, que no momento na universidade é um ponto, eu diria assim, nevrálgico. Mas, como eu disse antes, o recurso alocado é um recurso que está previsto no orçamento nesse ano e nos que virão, que faz frente a essa necessidade, em que pese a atual situação econômico-financeira, não só da universidade, mas do Estado e do país, trazer restrições muito fortes. Mas esse programa, apesar das dificuldades que de fato existem, ele está em franco desenvolvimento. Professor, aliado a esses cursos e pensando nos cursos já existentes, 139 cursos? 135 cursos. 135 cursos. De graduação. E vocês, na Pró-Reitoria de Graduação, entraram com um lema muito forte, que é a questão da graduação inovadora. Exatamente. Então, quais foram as ações, professor, feitas ao longo destes anos, exatamente para defender essa proposta de uma graduação inovadora em nossa universidade? Bom, a gente precisa, quando fala o número de cursos da Unesp, a gente fala 135 cursos agora com o curso de São João da Boa Vista, 136 se nós contarmos o curso de pedagogia semipresencial que está sendo oferecido, está se desenvolvendo já para os professores da rede pública do município de São Paulo. Em parceria com o Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Em parceria com o NEAD, um programa que é inteiramente financiado pela CAPES. Então, ele não tem impacto no orçamento da universidade. Mas o que eu queria observar é que dos 136 cursos, nós temos 185 entradas, porque nós temos cursos que são diurno e noturno, nós temos cursos que são bacharelado e licenciatura, e acabam, se nós contarmos as entradas e não exatamente os cursos, nós temos 185 ou 6 cursos. Nesse universo, foi um mote dessa administração introduzir ou incentivar mudanças metodológicas no ensino de graduação. E nós começamos com o que nós chamamos o Programa da Graduação Inovadora, que está fundamentado em dois, vamos dizer assim, pressupostos básicos. Um é que
o aluno, né? Aliás, nós temos preferido chamar de estudante ao invés de aluno, né? Porque justamente ele deve ser ativo nesse processo, né? O estudante ele deve ser protagonista do seu próprio aprendizado e não um sujeito passivo, né? Como muitas vezes ele tem sido colocado, tradicionalmente se coloca, né? Então esse é um pressuposto, né, do programa da graduação inovadora. O segundo é que a sala de aula mas não é o único espaço de aprendizagem, né? Então, com esses dois pressupostos, nós passamos a incentivar, né, iniciativas que sejam de metodologias inovadoras. E, nesse sentido, nós fizemos editais, né, para desenvolvimento de metodologias, fizemos editais para aquisição de equipamento, fizemos editais para viagens, né, visitas de docentes nossos a instituições que têm reconhecidamente, né, posturas diferenciadas na pedagogia do ensino superior, né? E particularmente, essa iniciativa de viagens, né, foi feita em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Então, em 2014, né, nós financiamos a ida de professores nossos ao exterior e, em 2015, nós financiamos alguns projetos que foram definidos a partir do que os professores trouxeram dessas visitas. Professor, junto a essas iniciativas, né, de pensar novas metodologias, há também um investimento muito intenso na formação de professores. Perfeito. Porque muitas possibilidades de inovação, elas passam mais por uma questão de atitude do que propriamente de investimento em estrutura física, né? E isso, a gente precisa dizer que nós temos docentes na nossa universidade, e não são poucos, que já trabalham dessa forma, né? Mas nós temos uns tantos outros que não ainda, né, mas que têm vontade de fazer, né? E aí, nesse sentido, o que nós chamamos de formação continuada tem lugar e é muito importante, né? Uma outra iniciativa também na área da inovação no ensino foi proporcionar essa formação continuada, né? Então, nós oferecemos 2 cursos que foram realizados ano passado por meio do NEAD, né, sobre metodologias inovadoras, e temos mais 2 que deverão acontecer ainda esse ano, né. A par disso, né, nós temos também o CENEP, que tem sido nessas iniciativas um braço muito importante da Prograde, né? O CENEP é o Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas, né, que está sediado em Bauru, né? E tem trabalhado bastante na formação continuada de professores. Já fazia isso antes, né? E o CENEP faz isso muito bem, né? E agora, dentro desse programa nosso, o CENEP tem se envolvido também na questão das metodologias inovadoras. E também tem os programas, as bolsas, né, de incentivo à docência, vínculo com o ensino médio. Essa é um outro aspecto que é da mais alta relevância, né? Agora há pouco eu mencionei que a nossa universidade tem uma afinidade com a tecnologia, uma vez que nós temos, né, com os novos cursos de engenharia, 31 cursos de engenharia na nossa universidade, né? Daí, né, uma afinidade com a área tecnológica. Por outro lado, dos nossos 136 cursos, mais de 1/3 são licenciaturas ou de qualquer forma, cursos da área de educação, né? Isso faz com que a nossa universidade seja uma universidade comprometida com a educação, né? E
é muito importante, né, nós, principalmente como uma instituição pública de ensino superior, que demos, né, a contrapartida à sociedade, né, que nos mantém, afinal de contas, né, na educação básica, né. Com esse foco, né, nós já criamos os núcleos de ensino há mais de 30 anos, né, e é um programa que a Prograde tem mantido, né, e nós mantivemos, né, durante essa gestão o programa Núcleo de Ensino com aporte de recursos, né, nossos, repassados pela VUNESP, na verdade, né, mas de qualquer modo são recursos da universidade, na manutenção desse programa, que faz uma parceria muito interessante com as escolas públicas, necessariamente escolas públicas, né, de modo que os nossos alunos, nossos estudantes, melhor dizendo, né, eles podem atuar lá na escola pública, onde eles fazem um diferencial, ao mesmo tempo em que tornam mais rica a sua formação, né? É uma parceria muito interessante, porque a escola pública sai ganhando, o nosso estudante sai ganhando, e a instituição também, né? Porque é uma forma de cumprir a sua missão social, né? Professor, pensando nesses estudantes, né, nós temos todo um perfil desse aluno de graduação da Unesp e também dos egressos, que vocês fizeram uma ação muito né, participativa desses egressos na nossa universidade, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá bom. O Gestão Unesp faz uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Graduação. Professor Laurêncio, nós comentávamos sobre o incentivo à formação de professores e um dos programas que nós citamos rapidamente é o PIBID, e o senhor gostaria de complementar a respeito da importância desse programa. É verdade. Porque o PIBID é um programa relativamente recente, né, do MEC, né, e ele vem muito similar, muito semelhante ao nosso programa Núcleos de Ensino, né? E nós temos uma participação muito forte no PIBID, né, que é o Plano Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Atualmente, nós temos, em números redondos, 900 bolsistas PIBID, né, que também fazem o seu trabalho junto às escolas, escolas de educação básica, necessariamente escolas públicas, né? Professor, outro trabalho, né, feito pensando nesses estudantes que muitas vezes se tornam professores, também é conhecer onde e saber onde estão esses alunos, e vocês criaram uma iniciativa, um projeto, o Sempre Unesp, exatamente para mapear e se aproximar cada vez mais intensamente desses egressos da instituição. Exatamente. O programa de egressos, ele foi criado, né, a partir de uma parceria, né, entre a Prograde, a ProPG, a Arex, a ACI, né, a Proex, né, não sei se estou esquecendo de alguém agora, mas visa justamente isso, né, conhecer o que nós proporcionamos, digamos assim, para a sociedade com a formação dos nossos estudantes, né? Então nós procuramos saber, né, onde está cada um dos nossos, digamos assim, esse é o objetivo, digamos assim, ideal, né? Saber onde está cada um, né? Qual a sua atividade, né? Se ele está atuando em uma atividade diretamente ligada à sua formação ou não, né? O que ele está fazendo, quanto ele conseguiu galgar na carreira, né? Porque isso é muito importante para nós, não apenas para sabermos, mas para fazer a gestão dos nossos cursos, né? Porque nós poderemos, eventualmente,
fazer reestruturações curriculares, procurando atender melhor o que a sociedade espera da universidade, né? O que não deixa de ser também o interesse do próprio egresso, né? Que ele tenha uma formação que lhe proporcione uma carreira de sucesso, por que não? E também uma continuidade de estudos dentro da própria universidade, continuidade de estudos dentro da própria universidade. E é importante a gente notar que há uma coisa que não está muito sedimentada na nossa cultura acadêmica, que é um sentimento de pertencimento, né? Os nossos estudantes, via de regra, sempre tem, felizmente, exceções, né? Uma vez que ele recebe o diploma, ele se desliga da instituição, né? Ele não tem um espírito assim de pertencimento, né? E isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E não é depois que ele foi embora, isso tem que ser durante a permanência dele aqui na universidade. Mas hoje nós estamos trabalhando, né, com o portal Sempre Unesp, né, que foi criado dentro desse programa, e devemos ter hoje 6.000 inscritos, né? De outro lado, né, nós também captamos informações do banco de dados do Ministério do Trabalho, né, onde nós temos lá um conjunto de dados muito grandes, cerca de 30 mil egressos, e com todas as informações, né? Professor, paralelo a isso, houve um estudo que vocês realizaram, né, na Prograde sobre a evasão dos estudantes, né, do curso. Então, embora a gente tenha um índice muito satisfatório, um desempenho excelente desses egressos e também dos alunos que estão nas nossas graduações, mas também nós temos um número de evasão que o Anuário Estatístico da Unesp demonstra e que vocês se debruçaram para tentar entender e, de repente, estabelecer novas políticas para atender esses alunos. Esse é um estudo muito rico, né? Porque nos interessa muito também, sempre, né, praticamente tudo o que nós fazemos é com foco na gestão da graduação, né? Então, interessa saber, assim, no aspecto mais amplo, né, quem são os ingressantes, né? Então, é um estudo de perfil, do ingressante. Como ele se porta, ou como ele se desenvolve ao longo do curso, né? Então, esse é um estudo de evasão e retenção, né? E depois, que é o que nós falamos antes, né, a questão dos egressos, né? Bom, a evasão e retenção é algo, assim, é um capítulo, por assim dizer, bastante sério e delicado, né? Porque a evasão, tanto a evasão quanto a retenção, são muito grandes. Na universidade como um todo, a evasão está próximo de 20%, a média da universidade toda, né? E isso é um estudo que nós finalizamos agora, mas é a finalização de uma etapa, não vou dizer nem de diagnóstico, mas de coleta e análise de dados, né? A partir daqui, políticas devem ser desenvolvidas para tratar, né, a questão da evasão e da retenção, né? Nós temos outras iniciativas, né, que nós estamos falando assim genericamente de avaliação, né, que é perfil, que é evasão e retenção, que é egresso, né? Nós implementamos agora, no último semestre, a avaliação de disciplinas, né? A avaliação de disciplina, junto com o estudo de evasão e retenção, talvez nos dê um diagnóstico. Em meio à possibilidade de termos novas políticas, novas ações a partir desse diagnóstico, que desafios que o senhor apresenta, pensando na graduação, nessa graduação inovadora, na eficiência dessa graduação da nossa universidade para uma próxima gestão? Bom, Antes disso, eu gostaria de fazer um comentário sobre algo que nós não falamos ainda, né? Nós começamos falando do programa da graduação inovadora, falamos de formação continuada de docentes, né? Mas tem um outro aspecto que é muito importante,
e que é parte, não deixa de ser também parte dos desafios futuros, que é a valorização da atividade docente na universidade, né? Essa é uma preocupação nossa já de tempo, tanto que a Câmara Central de Graduação já propôs, né, já aprovou no âmbito da Câmara, né, uma política de valorização da atividade docente, né? E aí envolve várias coisas, né? Algumas coisas a gente decide no âmbito da Câmara, outras dependem de decisões nos colegiados superiores. Então, por exemplo, alteração na planilha de avaliação da CPA, né? Onde a atividade de ensino pode ser melhor valorizado. Agora, uma coisa que nós já alcançamos é uma equiparação da pontuação da prova didática frente à prova de títulos nos programas de concurso, né? A prova de títulos a prova de títulos era atribuída peso 2, enquanto a prova didática era atribuída peso 1. Ora, mas se nós estamos contratando professor, né, é justo que a prova didática tenha um peso igual. E nós levamos essa proposta ao CEP e o CEP aprovou, né? Então isso já está, digamos assim, consolidado. O CEP ainda tem que discutir algumas coisas em relação a essa resolução, mas esse aspecto já está decidido lá. A CCG aprovou e vai ao CEP agora a institucionalização dos conselhos de classe, né, que dá um peso, né, maior à atividade de ensino que vai provavelmente, acredito eu, contribuir para a redução da retenção e da evasão, né? Fizemos também a institucionalização do dia da graduação, né, nas unidades. Claro que isso com apoio financeiro da Prograde, que tem sido feito, né. E voltamos, né, voltamos, não porque a gente está retrocedendo, mas que o tema é recorrente mesmo, a formação continuada de professores dentro do programa de valorização do ensino. Então, há muitos desafios aí, exatamente no sentido de manter essas propostas que já estão em avaliação pelos órgãos colegiados da universidade. Essa proposta, a valorização da atividade docente, no âmbito da Câmara Central de Graduação, ela está resolvida, né? Alguns pontos desses devem ir ao CEP, né? Agora, desafios, né? Os desafios, eles não são poucos, nem são fáceis, né? Assim, é irreversível a evolução das metodologias de ensino na universidade, né? Isso é um grande desafio, né? Porque mesmo nos colegiados, né, nós temos encontrado dificuldades na discussão desse assunto, até porque eu não acredito que seja pouca, muito menos má vontade das pessoas, mas existe uma grande, como eu diria, incompreensão, né? E é preciso superar isso, né? Porque o perfil dos estudantes que chegam, eles demandam muito isso, né? Bom, passamos, né, para a questão da formação continuada de docentes. Voltamos a essa questão, né? Isso é algo que deve ser mantido. Nós temos a implantação dos cursos que estão em andamento, né, que devem continuar. Eu considero que os cursos que estão em implantação agora, essa implantação é irreversível, mas de qualquer modo vai demandar uma atenção, né, para que ela chegue ao fim, né, de maneira adequada, né. A questão do financiamento da universidade, né, é claro que esse é um problema que extrapola muito o âmbito da graduação, é uma questão de toda a instituição, mas é uma questão que precisa ser superada também para que nós tenhamos, né, um futuro, né, mais claro, digamos assim, né.
As reestruturações curriculares, né, que estão sempre na ordem do dia, né, sempre, e vão estar sempre, porque tudo está em evolução, né, e os currículos dos cursos não podem ser estáticos, né. Nós temos nesse âmbito aí um outro grande desafio, que é a questão da carga horária dos cursos, né? Hoje nós temos cursos que têm uma carga horária muito acima das diretrizes curriculares do MEC. A diretriz curricular do MEC estabelece um mínimo. Não acho que a gente deva fazer apenas o mínimo, mas nós temos que achar um ponto de equilíbrio, né? Até porque nós temos situações em que se exige que o estudante tenha horas-aula, e aí quando a gente diz horas-aula, embora não seja necessariamente, muitas vezes é entendido como horas em sala de aula, né? Nós temos estruturas curriculares que exigem 40 horas-aula por semana, né? Então, a gente pergunta que hora é que esse estudante estuda, né? Que hora é que esse estudante se diverte, né? Que hora é que ele faz tantas outras coisas, né? Então, isso precisa ser visto, isso precisa ser tratado. O CEP iniciou essa discussão agora. Agora, não sei se o CEP vai conseguir fechar essa discussão até o final desse ano. Não creio. Professor Laurence, são muitos, então, os desafios que nós temos a fim de manter essa graduação eficiente, de qualidade na nossa instituição. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação em um programa da TV Unesp e parabenizar você e toda a equipe da Prograde pelo trabalho desempenhado ao longo desses anos. Eu agradeço. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe o debate junto aos gestores da universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.